O que foi a França pré-revolucionária? A França pré-revolucionária vivia um momento de profundas crises econômicas e sociais. Totalmente dependente do campo, o país ainda se organizava de acordo com o antigo regime, baseando sua economia em uma estrutura feudal marcada pela servidão à terra. Além disso, sua sociedade era dividida em estados. Quais eram os estados da França pré-revolucionária? Esta se dividia em pequenos burgueses, pequenos comerciantes, artesãos. Uma camada média composta de lojistas, profissionais liberais e a alta burguesia, grandes banqueiros, comércio exterior. O terceiro estado será aquele que, pelo peso das responsabilidades, se levantará contra a opressão do estado absolutista. Qual era a situação econômica da França no período pré-revolucionário? Naquela época, a principal atividade econômica na França era a agricultura. Aproximadamente 80% da população vivia e trabalhava no meio rural. Durante a metade do século XVIII, uma grande parte da população passava fome. Tudo porque os pesados impostos empobreciam o povo. Para compreendermos as causas da Revolução Francesa, é necessário que, antes de qualquer coisa, estabelecemos um breve quadro sobre transformações ideológicas experimentadas nesse período. Durante o século XVIII, uma série de pensadores contribuiu para a consolidação do movimento iluminista, que no conjunto de suas ideias realizava uma consistente crítica com os privilégios e problemas causados pelo modelo centralizador das monarquias nacionais. Muitos desses pensadores viam na figura do rei uma situação política contrária ao exercício das liberdades e legitimadora da desigualdade que atingiu o homem em sociedade. Dessa forma, estes pensadores iriam propor um novo regime fragmentado em 3 novos poderes, que poderiam exercer justiça através de um conjunto de leis válido a qualquer indivíduo, independente da sua posição política, condição econômica ou prática religiosa. Sem dúvida, é por meio dessa argumentação que compreendemos as origens do bordão revolucionário francês: Liberté, Égalité, Fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. No entanto, não podemos nos limitar em conceder à força das ideias. Toda a motivação desse acontecimento histórico, as questões políticas e sociais devem ser igualmente consideradas para que possam compreender o meio em que o ideário iluminista teria encontrado terreno fértil. De fato, a França vive uma situação bastante contraditória no período em que antecede sua Revolução Liberal. A burguesia, responsável pelo desenvolvimento financeiro e comercial do país, passou a encontrar sérias dificuldades para garantir o atendimento de seus interesses particulares. A nobreza e o clero se sustentavam por meio da cobrança de pesados impostos que comprometiam seriamente a expansão da atividade comercial burguesa do país. Paralelamente, retrocedendo algumas décadas do século XVIII, vimos que a derrota na Guerra dos 7 Anos, 1756 a 1763, e os gastos na Guerra da Independência dos Estados Unidos, 1776 a 1781, gerou uma expressiva quantia de gastos que enfraqueceram a economia francesa. Em resposta à difícil situação, a monarquia francesa decidiu aumentar os tributos e a fiscalização, visando ampliar as fontes de arrecadação que sustentavam o regime monárquico. Como se não bastassem 3 problemas com relação à burguesia, a França ainda tinha grande parte de sua população vivendo no campo, sob antigas tradições e exigências medievais. A opressão dos novos proprietários de terra, protegidos pela monarquia, contra a classe campesina, abriu outro foco de tensões que viria a ser agravado com a crise de abastecimentos que atingiu a França pouco antes da Revolução. A partir de 1787, as massas colheitas provocaram um grande aumento no valor dos alimentos. Dessa maneira, percebemos que o grupo social mais numeroso, camponeses, e os mais prósperos, burguesia, se encontravam insatisfeitos com o regime. Apesar da insatisfação, esses 2 grupos não tinham condições de ter suas demandas atendidas pelo governo. Somente os membros chamados do primeiro estado, clero, e o segundo estado, nobreza, tinham influência para ter seus interesses atendidos pela figura do rei. Com isso, uma grande possibilidade de mudança viria a tomar conta de toda a França, no final do século XVIII.